Prezados amigos do Diálogo Espírita, o programa de hoje é muito especial para nós. Com ele nós chegamos à marca de 200 programas no ar. 200 semanas consecutivas que estamos aqui procurando trazer a mensagem do Espiritismo de esclarecimento e de consolo. Estão conosco hoje quase todos os apresentadores e ex-apresentadores deste programa, razão pela qual nós não vamos apresentar os nossos quadros habituais. Em vez disso, esses nossos companheiros vão apresentar um quadro individual ao seu gosto e predileção. Muito obrigado pelo carinho da audiência, até este programa número 200, e que possamos, que esse programa o primeiro de 2017, e que nós possamos continuar assim ainda por um longo caminho, uma longa jornada. Um abraço a todos. Comemoramos com alegria hoje a chegada do programa de número 200, o 200º programa, divulgando as ideias, os preceitos do Consolador prometido por Jesus, como uma mensagem de continuidade da Boa Nova do Evangelho, notícia de alegria, de que a vida espiritual, em que somos imortais, que não acaba nunca, que é a nossa verdadeira vida, espera-nos, mas está conosco desde agora nas escolhas que fazemos. A divulgação doutrinária, a lembrança dos ensinamentos de Jesus, a vivência da Boa Nova, que esse programa procura trazer, devem ser para nós motivo de alegria e de alento. Por quê? Em primeiro lugar, a morte sempre foi o terror da separação daqueles que se amavam. Ver um filho, não é? Parar de respirar e não saber para onde foi, era a angústia suprema dos pais. Com o Espiritismo, o Consolador, nós temos a certeza de que a morte não existe, que os próprios mortos, voltando dos aparentes túmulos, nos dizem e nos trazem a notícia de que continuam inteiros, que continuam vivendo, que continuam aprendendo e que se lembram de nós, que nos amam ainda e que nos buscam nos momentos do sono para que possamos nos reencontrar. O Espiritismo, na revivência do cristianismo prometido, da revivência do Consolador prometido por Jesus, nos dá a notícia de que todas as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as limitações que enfrentamos na existência humana têm a sua finalidade, a sua razão de ser. Nos lembra que a dor, que nos faz chorar amargamente, é uma companheira que aprimora-nos para a existência e que cessa tão logo tenhamos aprendido a lição. Ele nos ensina que a moléstia do corpo, o resgate doloroso na limitação da vida humana, a pobreza que não podemos vencer ou que não conseguimos às vezes, as dificuldades diversas da nossa existência, são presentes de Deus para que possamos crescer, transformar-nos, sensibilizar-nos para as necessidades alheias, aprimorando a nossa vida espiritual. O Consolador nos lembra que toda a nossa existência obedece a uma programação divina, que não somos poeira jogada no espaço, mas somos luzes imortais colocadas aqui, ou que não cessam de existir, colocadas aqui para aprendermos a amar. E o amor, a síntese de todas as nossas conquistas morais, a síntese das nossas antíteses e teses diversas, em que nos debatemos por milênios, traz o apelo supremo de Jesus, a busca do amor nas nossas vidas, a princípio na amargura de não nos sentirmos amados, e depois no deslumbramento de sermos passíveis de amar, mesmo sem retribuição. Nos lembram sempre, até no Evangelho segundo o Espiritismo,
de que o homem, no seu princípio, tem só instintos, mas com a conquista da evolução tem o amor. Diz-nos o Evangelho, não no sentido vulgar do termo, mas o amor como um sol interior que condensa, que sintetiza as nossas conquistas morais e torna os nossos passos leves, capazes de transcender e nos dão o sentido da vida. Que o amor possa ser, neste novo ano, a nossa grande conquista. O amor mesmo não retribuído, o amor doado, o amor generoso que nos une a Deus. Muita paz. Olá, amigos. Estamos aqui para comemorarmos o nosso programa de número 200 e dizer da nossa satisfação de estar com vocês durante esses anos. Eu lembro exatamente que foi no final de 2012, quando o meu amigo Wilson me convidou para participar de nosso programa. E eu de imediato concordei, apesar de levar um susto, porque fui pego de surpresa, e me comprometi de auxiliá-lo dentro daquilo que nos fosse possível. Porém, nesse meio tempo, eu acabei mudando para Balneário Camboriú, e em março de 2013, ele, o Robson e o Gilberto iniciaram então as primeiras gravações, e eu só pude vir participar no programa 7 e 8. Eu lembro também da sua alegria por ter conquistado esse espaço de 30 minutos tão precioso para a nossa divulgação. Eu sabia que era um sonho, um projeto que ele tinha para colocar a AD em condições melhores de levar a nossa mensagem espírita. Então, esse sonho, esse projeto, ele foi difícil para conseguir, porque inicialmente tinha a dificuldade dos patrocinadores e colaboradores. Mas ele não desistiu, correu atrás, e muitos desses irmãos, então, nos auxiliaram para que tudo se iniciasse. Mãos amigas, então, foram também nos estendidas de início. Companheiros importantes nos prestigiaram, auxiliaram nesse nobre ideal. Todos dando o melhor de si para que essa nossa bendita doutrina espírita pudesse chegar a muitos lares. Destaco principalmente o nosso querido amigo Marcelo, que nos auxilia de maneira muito importante, ou nos auxiliou no início com a sua experiência, porque já tinha participação em outros programas, e principalmente a sua paciência, em nos orientar de maneira que as gravações fossem realizadas da melhor forma. E depois precisávamos a coragem para enfrentar as câmeras também, e é difícil para aqueles que são principiantes e iniciantes, mas o Marcelo também sempre nos ajudava, nos estimulava e encorajava para que tudo seguisse no seu caminho normal. Agradecer aos queridos amigos, telespectadores, que nesse tempo têm nos prestigiado. E nós temos, para fortalecer o nosso propósito, a nossa ideia dentro desse programa, uma mensagem que está no livro Estude e Viva, dos nossos irmãos, dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, chamado Socorro Oportuno. E ela nos diz o seguinte: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes tenda o socorro oportuno. E para isso, estudamos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. Seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Que Deus abençoe a todos nós para que possamos juntos crescermos dentro do conhecimento, da sabedoria e da bondade. Muito obrigado. Prezados amigos,
É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento especial, junto com os demais colegas apresentadores desse programa, para comemorar esse programa muito especial, que é o programa de número 200. E foi nos pedido a cada um que fizesse um pequeno depoimento à nossa livre escolha. Eu pensei muito o que eu poderia falar, e eu gostaria de falar uma coisa que pode servir até como um depoimento, embora não exista isso no Espiritismo. Gostaria de falar por que eu sou espírita. Bom, eu sou espírita primeiro porque já fui ateu. Eu acredito que quem nunca duvidou de Deus não vai crer em Deus. Me tornei espírita porque tive um contato muito estreito, muito profundo, muito significativo, e eu poderia dizer até muito aterrorizante inicialmente, com a mediunidade de efeitos físicos, o que acabou no desespero, evidentemente, fui pela dor, sendo levado à casa espírita, onde pude entender a dimensão daqueles fenômenos que estavam ocorrendo dentro da casa espírita, que me ajudou a me tornar espírita. Me convidaram a estudar e me forneceram uma coleção de livros chamadas Obras Básicas, me dizendo, leia e depois de ler, estude. E isso me marcou profundamente. Eu pude estudar as obras básicas, eu pude começar a entender aquele corpo de doutrina, eu pude começar a entender a lógica que existia dentro, que existe dentro do corpo da doutrina espírita, especialmente nas obras básicas. Mas uma coisa me marcou profundamente e que me tornou definitivamente um espírita. Eu pude entender o que é Deus. A pergunta 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E essa pergunta, o estudo, a atenção a ela, a resposta lógica a ela, me fez crer novamente em Deus, e eu perdi o status de ateu, graças a Deus. Não é? Porque exatamente pela pergunta 1 do Livro dos Espíritos é sua compreensão. Me tornei espírita porque o Espiritismo nos chama à fé raciocinada, ao uso da lógica, ao uso da razão, não impõe dogmas, não impõe as suas verdades, não é? E nos diz que realmente nós temos que aceitar aquilo que a nossa razão e a nossa fé realmente crê, por entender como se processa. Eu me tornei espírita porque entendi a reencarnação. A reencarnação como a única explicação plausível para todos os problemas da humanidade. Para a dor, para o sofrimento, para as injustiças, para o que ocorre de diferenças sociais, o que cada um sofre, porque um sofre e outro não. E isso me trouxe a primeira e única explicação lógica para explicar tudo esses itens. E por que eu adquiri a certeza da reencarnação? Que eu posso afirmar mesmo que se não existir a reencarnação, não existe Deus. Deus e a reencarnação têm que andar junto. E por isso eu acredito verdadeiramente na reencarnação, porque minha crença verdadeira é na crença de Deus. E, portanto, passei a aceitar. Também me tornei espírita porque o Espiritismo nos chama ao estudo, à reflexão na busca da verdade, tendo como lema, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, que já consta lá de uma citação do Novo Testamento. E por último, eu sou espírita porque quero ser livre, amando a Deus e amando aos meus semelhantes e podendo construir a minha própria felicidade. Espero que fiquem conosco no próximo ano, que esse ano seja realmente um ano muito profícuo para todos nós e que continue nos prestigiando, nos enviando as suas perguntas e colaborando com esse programa. Fiquem em paz. Muito obrigado. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes
sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Olá, amigos. Hoje eu trouxe um tema aqui para esse programa de número 200, que é relativo às redes sociais e às manifestações religiosas, certo? Fica bem claro para nós que as redes sociais, ela tinha uma função clara e objetiva, que era atrair, divulgar mais pessoas para o seu convívio. Diante disso, a gente vê disseminando nas redes sociais e também aplicativos de diálogos nos celulares, muitas manifestações religiosas. É claro, a pessoa fala assim, mas não é esse o objetivo? Talvez não. O objetivo na época, como eu falei, era para atrair pessoas, mais usuários, né? E foi surgindo ideias, tanto no âmbito religioso, social, cultural. Isso foi agregando também as postagens que as pessoas fazem em suas redes sociais. Muitas pessoas, diante de sua religião, sua crença, elas resolvem postar algumas ideias, como se fosse aquilo apenas a única verdade. Temos que agir com coerência, temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais aí postagens em que as pessoas colocam assim, se você acredita em Jesus, compartilhe, divulgue. Se você não faça nada. E há outras ainda um pouco mais extremas, que diz assim, se você acredita em Jesus, no Espírito Santo, compartilhe, ou se não você é do demônio, não faça nada. Será que realmente essas postagens que as pessoas fazem têm essa função, ou têm, digamos assim, essa força de fazer com que você possa realmente mostrar que a sua crença, realmente você crê naquilo através da postagem? Será que são postagens reais, são desnecessárias? Diante desse crescimento, hoje temos vários tipos de mídias. O próprio Facebook mesmo tem as suas fanpages que as pessoas criam, né? As suas associações, as suas religiões, Bíblia online, tem a Bíblia Jovem, Bíblia Kids, e assim vai por diante. Para que possa... É um grande instrumento isso para divulgar a religião. É claro, é muito bom, é fácil, é barato, é gratuito, né? Mas nós temos que muito bem parar um pouquinho e pensar se realmente nós estamos fazendo a coisa certa, se aquilo que nós estamos fazendo, essa divulgação é necessária, é correta, ela vai atingir o objetivo? Será que nós vamos conseguir fazer mudar a pessoa a crer em Jesus dessa forma? Será que nós vamos apenas estar criando postagens e mais postagens, aumentando aquele spam que o pessoal fala, travando as redes de computadores, os aplicativos do celular? Por quê? Na verdade, nós temos que ter a consciência que tanto na mídia tem como você ser um pouco, ter um pouco de coerência. Antigamente, existia até eles criaram, na época que a pessoa usava muito e-mail, né? Eles criaram uma normazinha, uma regra para se fazer. Mandar e-mail assim, não pode escrever em caixa alta, quando mandar para outras pessoas tem que ficar oculto. Ainda nós não temos essa regra dentro das redes sociais e nos aplicativos. Mas você vê pessoas no aplicativo dizendo, divulgue tal coisa, por quê? Para 9 grupos que você vai ter sorte. Bom, meus amigos, por hoje é só. E diante disso, vamos pensar um pouquinho se a gente vai curtir, vai compartilhar nesse final de ano. E vamos focar na nossa religião, né? Mas vamos ter ela dentro de nós, principalmente. Não adianta só colocar a postagem nas redes sociais. Um abraço a todos. Olá, telespectadores. É um prazer imenso estar hoje aqui em comemoração de 200 programas do Diálogo Espírita,
E nós vamos hoje falar um pouquinho de um texto que tem no livro Mensageiros da Luz, de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que fala das nossas provas, que fala das nossas dores, que fala das nossas perdas, de tudo que nós estamos passando nessa era de transformação do planeta, nessa era de transição. Então, o que nós podemos dizer? Muitas pessoas dizem, espírita diz que a gente tem que sofrer. Não é verdade. Espírita não tem que sofrer. Espírita tem que aprender, ou qualquer outra religião, tem que aprender que Deus é todo poder e bondade. E que se Ele manda uma prova é para que nós passemos de ano, para que a gente aprenda. São provas difíceis, muitas vezes são provas muito difíceis, a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho. E essa dor, no momento, parece insuportável. Mas se Deus escreve certo por linhas tortas, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele tem um grande objetivo em cima de cada coisa que acontece conosco, de cada prova que nós passamos. Somente que nós temos a opção de passar pela prova somente lamentando, chorando e sentindo dor, ou nós temos a opção de passar pela prova e ver o que nós podemos aprender. O que ela trouxe de aperfeiçoamento moral, espiritual, no que ela nos tocou. E aí nós voltamos. Quando nós assistimos um programa como esse, a perseverança dessas pessoas que aqui estão, não desistem, insistem, e a nos trazer palavras do Espiritismo, palavra de Deus, e nos traz conhecimentos que muitas vezes passam batido. Nós só ouvimos porque é interessante, nós só ouvimos porque é espírita, mas nós necessitamos do aprendizado. No que nós estamos praticando o que nós aprendemos? O que nós estamos fazendo com nossas famílias, com os nossos lares, que são muitas vezes muito mais hospícios do que lar? Nós estamos praticando com nosso esposo, com nossa esposa? Nós estamos praticando com os nossos filhos que vieram para nos ensinar? Que vieram para salvar o planeta? Esses seres que nós temos que ter uma delicadeza enorme para lidar? Do que nós necessitamos? De estudo. Estudo de como educar. Como é que nós educamos nas diversas fases do desenvolvimento da criança? Como é que nós praticamos o que nós aprendemos na casa espírita ou num programa espírita? É isso que nós tentamos, como espíritas, colocar em prática. Através de programas, através de estudos, através da leitura, nós temos que saber realmente como praticar. Então eu parabenizo ao programa, ao Diálogo Espírita, parabenizo ao esforço de todas as pessoas que estão atrás desse programa maravilhoso e agradeço a Deus e peço a Deus que sempre envolva com luz a todos nós nessa transformação do planeta. Que nos envolva com luz para que comecemos de nós, nos nossos lares, e para que possamos passar para as nossas crianças, os nossos jovens que estão achando já que a droga é normal. Então, significa que nós temos que fazer algo para mudar isso. E assim, eu agradeço carinhosamente a essa oportunidade, rogando a Deus que possamos estar sempre alertas na nossa transformação moral e espiritual. Obrigada, queridos telespectadores. Olá, amigos. Estamos aqui hoje numa participação toda especial, aliás, um programa especial. Vamos fazer algo diferente em comemoração ao programa Diálogo Espírita de número 200. Para nós é algo assim, sem comentários. Lembro perfeitamente quando o nosso amigo e produtor Wilson Tchersky, que teve a ideia do programa, me convidou para uma reunião de análise, de discussão sobre a possibilidade do programa vir realmente a ter o seu início. E já se passaram 200 programas. É uma felicidade enorme. Confesso que passei a tarde hoje pensando o que falar ou não falar sobre o programa. Mas vejam, acho que o mais importante é ser sincero.
sobre essa participação nesse programa Diálogo Espírita. Durante esses programas, nós trouxemos aqui, falamos de maneira simples e bem didática, sempre, logicamente, sobre o viés espírita, esclarecimentos da nossa existência aqui na Terra, o porquê nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, o que nós encontramos pelo caminho. E falando isso de uma forma bem simples, repito. Em momento algum, nos colocamos como os donos absolutos da verdade, porque não o somos. Sempre respeitamos a opinião de outras religiões, mas mostramos nesses 200 programas que a doutrina dos espíritos tem, sim, as respostas para todos os nossos questionamentos. E isso é muito importante. Em alguns momentos, reconheço que dia de gravação do programa, eu não estava muito bem emocionalmente, espiritualmente, eu não queria vir, e aqui estando, sair daqui fortalecido, em função do aprendizado que aqui eu tenho, e tenho certeza também que os demais companheiros também têm. A alegria de encontrar pessoas na rua, algumas conhecidas, outras tantas anônimas, no supermercado, no açougue, na farmácia, no condomínio, que nos veem e vem ao nosso encontro nos cumprimentar e questionar e perguntar: você lá do programa espírita, né? Não sou espírita, mas gosto de assistir, me sinto bem, parabéns. Então isso não tem preço. Isso só demonstra o compromisso que nós temos com a doutrina, o compromisso que nós temos com o programa e o que nós passamos aos nossos telespectadores. Então nós temos a mais que agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos companheiros de equipe que estão aqui toda semana passando essa mensagem maravilhosa da doutrina espírita. Estou aqui desde o início, muito embora não tenha participado de todos os programas, mas me sinto bem, me sinto feliz, me sinto recompensado, pedindo sempre a ajuda do mundo espiritual para que nós possamos dar continuidade, sim, da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma seriedade a esse nosso programa. E não posso deixar de falar, repito, do nosso amigo, nosso companheiro e nosso produtor Wilson Tchersky. Muito embora ele seja avesso a esse tipo de coisa, mas foi dele essa persistência em colocar o programa no ar. E é ele quem faz as pautas do programa todo mês. Que ele seja iluminado e continue sempre trazendo essas pautas para que nós possamos analisar aqui sobre o ponto de vista da doutrina espírita. Agradeço a audiência de todos vocês, agradeço a vocês que nos mandam respostas para que nós possamos respondê-las e continuem assistindo. Isso realmente para nós é um privilégio enorme, repito, encontrar alguém na rua e vir nos cumprimentar, mesmo não sendo espírita, pelo conteúdo e pelo teor do programa. Fiquem todos na paz de Deus, muito obrigado e tenham um excelente 2017. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.